Vai seguir por aqui, porque para este último bloco, a gente vai receber, aqui temos a honra de receber um dos maiores especialistas aí, professores, palestrantes, no que se refere à guerra, né? O que está acontecendo em Israel, no Oriente Médio. Ele que é professor e presidente executivo da Stand With Us Brasil. Quem vai conversar com a gente neste exato momento sobre tudo o que está acontecendo nessa região, o papel americano nesse cenário, é ele, André Leste, que já está entre nós. Fala, André, bom dia. Como vai? Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, viu? Antes de mais nada, somos muito leigos, né, Regis Tadeu, no que está acontecendo lá no Oriente Médio. Afinal de contas, são várias as notícias que vão vindo por aí. Você é leigo. Não, eu e você. Eu não. Eu coloco você junto, porque você também não entende. Aliás, imagina. vou pedir Lala Fonseca, Diogo da Luz, Rick Souza, para a gente participar. Eu queria que você pudesse nos atualizar um pouco, uma rápida pincelada, como é que está a situação hoje lá da treta. Agora a gente está no período de 60 dias que os Estados Unidos e o Irã meio que firmaram aí um memorando de entendimento que tinha só 12 pontos. Então tem muita coisa lá que ainda como eles não conseguiram chegar a nenhum acordo definitivo, porque as diferenças são gritantes entre as partes, né? O Irã quer enriquecer, os Estados Unidos não quer que o Irã enriqueça o urânio. O Irã quer manter o urânio enriquecido já 60% em seu solo, os Estados Unidos quer retirar. Além de outras coisas de ordem geopolítica, como o programa de mísseis balísticos, o apoio a grupos terroristas e tudo mais. Mas o mais importante é o programa nuclear. Então, assim, o memorando de entendimento, ele abriu um timer de 60 dias. Uhum. Nesses 60 dias, eles vão chegar num acordo final que vai ter que contemplar todos esses temas que eles não concordam. Eles não estavam concordando antes da guerra, não estavam concordando durante a guerra, não estão concordando agora. Então, acho difícil encontrar alguma saída para esses temas tão sensíveis que é o enriquecimento e o urânio enriquecido, principalmente o urânio enriquecido a 60%, que é o que poderia ser usado se você enriquecer um pouco mais, a 90%, que Sim. É muito fácil, muito rápido, de 60% a 90%, muito mais rápido do que de 30% para 60%. Seria o necessário para você poder produzir uma bomba atômica. Sim. E o outro ponto, só para terminar, por favor, é o Líbano, que o Irã tentou criar uma equação onde o cessar-fogo no Irã, entre o Irã e Estados Unidos, que estava envolvido aí em Israel, tem que estar atrelado ao cessar-fogo no Líbano e a retirada de Israel do sul do Líbano. O Irã quer o cessar-fogo, o Hezbollah quer a retirada. O Israel não quer se retirar se o Hezbollah não se desarmar. O Hezbollah não quer se desarmar se Israel não se retirar. Que é meio óbvio, né? Que é meio óbvio. Entre nós só falta o Israel se retirar com o Hezbollah do jeito que... Exato. E aí a conclusão é, depois do 7 de outubro, que é o que desencadeou tudo isso que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos e meio, a conclusão é, Israel não vai mais permitir que um grupo terrorista que controla uma região, controla parte de uma região, perto da sua fronteira, mantenha armas e continue lá reinando, operando, se treinando e se fortalecendo, mesmo que isso significa que não tem um ataque iminente. Antigamente eles deixavam, o Hamas estava lá se fortalecendo, não tinha ataque iminente, eles estavam lá, Israel não começava... não tomava a iniciativa de iniciar confrontos armados com o Hamas. Agora não vão mais deixar. Então, essa zona amarela que tem em Gaza, Israel não vai sair de lá enquanto o Hamas não se desarmar. Mesma coisa no sul do Líbano. Muito bem. Diogo, você tem pergunta para o André sobre esse tema específico do Irã? Fica à vontade. Tenho sim. Bom dia, André. É um prazer poder te ouvir e entender um pouco mais essa confusão. O que me chama a atenção, me parece, dentro desse pré-acordo, não existe nenhuma menção ao fato de que o Irã precisaria parar também de financiar o Hezbollah, talvez uma das grandes causas de problema no Oriente Médio, né? Porque se o governo iraniano se concentrasse dentro do seu país, a possibilidade de paz, me parece, seria muito maior, não seria? Seria. E sem dúvida isso é um interesse muito maior, muito mais israelense do que americano, né? O Hezbollah não ameaça diretamente a soberania, a integridade física e os civis americanos, mas ele ameaça a soberania, a integridade física e os civis israelenses, principalmente no norte de Israel, que estão no que se chama da zona de impacto, que é os primeiros 5 quilômetros dentro de Israel, na fronteira norte. E lá você tem pouquíssimos segundos para se esconder num bunker caso toque sirene.
porque é muito próximo. E é uma zona montanhosa, o Hezbollah tem visão para as montanhas israelenses. Ontem eu estava vendo, curiosamente, uma entrevista de uma das lideranças do Hezbollah que sobreviveu, contando sobre o Nasrallah, que foi morto em 2024, o então secretário-geral. Ele falou, se na nossa geração a gente não conquistar a Galileia, a próxima geração vai conquistar. O que ele quer dizer com isso? Que toda a ideia do Hezbollah é tentar lutar contra a existência de Israel, é conquistar partes de Israel. Não tem nada a ver com a resistência a uma suposta invasão israelense ao sul do Líbano, tanto que até o dia 8 de outubro de 2023, Israel não estava no Líbano, não tinha iniciado nenhum confronto contra o Hezbollah e eles foram e atacaram forças israelenses dentro do território soberano de Israel. Então, tudo isso conclui que o Hezbollah é um problema para a soberania de Israel, para a vida dos civis israelenses, mas principalmente para os libaneses. E aí a interferência iraniana, que inclusive vi hoje no jornal, que isso eu acho que é de última hora, que os iranianos agora estão pegando dinheiro, que inclusive esse dinheiro que está sendo liberado, eventualmente sanções econômicas sendo mais afrouxadas, o Irã está investindo e recrutando jovens iranianos, treinando eles e mandando, ainda não chegou, mas tem planos de mandar esses jovens para o Irã, para o Líbano, para se juntar às forças do Hezbollah, porque o Hezbollah está com dificuldade de recrutar dentro do Líbano, ele tem pouco dinheiro, né, com a guerra acontecendo. Então o Irã está mandando reforços iranianos para se juntar às fileiras do Hezbollah. Se isso não é uma declaração de guerra direta contra os israelenses, claro, mesmo não usando o território iraniano, a gente não sabe mais o que é. O André, tem várias dúvidas que eu queria tirar contigo, mas assim, eu quero entender um pouco a tua visão, como um representante da comunidade judaica que você sempre foi e atuando do jeito que você atua. O André, ele participa de vários podcasts, eu quero sempre sugerir aqui que vocês sigam o André, que vocês prestigiem o trabalho dele, porque ele, você já percebeu, né, Regis? Fala fácil, aquela coisa, a gente consegue entender um assunto que é mais denso, é mais difícil mesmo. E eu queria perguntar pro André agora sobre o Trump, né? Porque o Trump é o Trump, né? Eu não gosto de olhar para o Trump e falar, o de direita. O Trump é o Trump. O Trump é uma característica humana hoje em dia. O Trump, né? Parece dissociado dos Estados Unidos, né? Parece um outro Estados Unidos. Eu quero entender como é que a comunidade judaica está vendo hoje essa atuação do Trump. Explica pouco para a gente. A presidência dos Estados Unidos, assim como a presidência de muitos países importantes no mundo, são instituições onde normalmente quem chega na presidência tem um comportamento, apesar de ter passado por campanhas políticas e por embates, né? Porque a política é embate, é discussão de ideias. No momento que você chega no alto cargo do Poder Executivo, você acaba tendo um comportamento mais republicano. Republicano no que diz democrata, mas não no sentido do partido, mas no sentido da República, onde você respeita as instituições, você tem um linguajar mais apropriado e tudo mais. Entendo que o mundo está de cabeça para baixo, você tem de lá para cá todos os lados puxando um pouco a corda para o seu para a cultura identitária, para revoluções e que isso diminuiu, acaba, né? Que diminuiu, mas assim, tanto na esquerda, a extrema esquerda e direita, extrema direita, um vai puxando a corda pro seu lado. Agora, o Trump, ele é imprevisível e ele é não só imprevisível, como a sua imprevisibilidade é previsível. O que faz com que a sua imprevisibilidade perca força. Eu vou fazer uma alusão agora ao paradoxo da tolerância, do Karl Popper, lá de 45, 48, que o intolerante precisa ser intolerante com o intolerante, porque senão o intolerante vai vir a conquistar todo mundo e acabar com a tolerância. Então o tolerante precisa ser intolerante com o intolerante a fim de preservar a tolerância. Então, o Trump, ele é imprevisível, ele fala, ele ameaça, ele não cumpre, aí ele ameaça de novo, aí ele não cumpre de novo. Então, não tem mais... Então, isso acaba fazendo com que os Estados Unidos percam um pouco de credibilidade na sua ameaça. O seu poder de dissuasão fica inferior. Ele tem muito poder bélico, mas ele perde poder de dissuasão. Por quê? Porque na hora que o presidente americano fala alguma coisa,
Ele precisa fazer o que ele está falando. Porque senão vira lorota. Né? Exato. Mas, e assim, se o presidente americano fala alguma coisa e não cumpre, e esse é o maior poder bélico do planeta, os outros estão vendo isso. Esse é o problema. Não, e se você for analisar, assim, eu acho que o Trump ele teve muitos pontos positivos que outros presidentes não tiveram. Ao mesmo tempo, exato. Ele atacou o Irã. O cara conseguiu tirar o Maduro. Sim, não, ele atacou o Irã, ele atacou o programa nuclear 2 vezes. Eu não tenho dúvida que o Trump fez coisas positivas, mas isso que o André traz é muito importante, porque na hora que um presidente americano só vira o presidente do gogó, vou falar, você perde. E aí é o seguinte, se o Ocidente não tem os Estados Unidos como protetor, vai sobrar o quê, né, André? Assim, os Estados Unidos protegem o Ocidente, a democracia ocidental, vamos dizer assim. Protegem numas, né? Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós temos um contraste hoje, até pedir a ajuda do André. Tem um governo chinês avançando no mundo com uma visão autoritária. E temos a visão mais americana, que é uma coisa mais de democracia, né? São coisas diferentes. Mas a postura americana hoje ela é autoritária, isso né, ainda André? existe, André? Isso é uma boa pergunta. Então, tem uma postura meio chinesa na postura... Chinesa não. Existem pessoas nos Estados Unidos que não são lá muito amantes da democracia. Sim, todos os países têm isso. A gente viu isso a gente chega nessa conclusão no julgamento de Nuremberg, no filme, né? Que a gente vê que é possível que em qualquer país, em qualquer sociedade, é possível produzir aquilo. Aquilo aconteceu na Alemanha, mas se você deixar, pode acontecer em outros lugares. O Japão era muito agressivo, você teve ditaduras em vários outros países, depois terminaram, você teve um problema gigantesco na Iugoslávia e por aí vai. Então, Romênia, né? Também. Romênia... Na Espanha... Hungria, todo aquele bloco... O fato é, os Estados Unidos tá passando por um processo político de polarização extrema, ainda é um país livre, ainda é uma democracia. Exato. A democracia não é 0 ou 100, você tem sintomas, você tem elementos, você tem processos. Então, um presidente americano que ataca a imprensa... Ele pode criticar a imprensa sem atacar, ele pode criticar sem atacar. Mas, ao mesmo tempo, se ele continua sendo a favor da liberdade de imprensa, quanto esse ataque ele é nocivo ou não à liberdade de imprensa? Vis-à-vis o fato da China, ele não fala nada, mas não tem liberdade de imprensa. Né? A China é um partido único. Dentro do Partido Comunista Chinês é democrático, tem eleições. Mas é um partido só. Né? Não tem mais... Né? Não tem como você sair e concorrer por fora, que nem... existe essa possibilidade nos Estados Unidos ou aqui, em qualquer outro lugar. Mas dentro desse partido você tem democracia. Isso não é relevante para a democracia ocidental, porque o Hamas também tem eleições. Exato. E é democrático. As eleições dentro do Hamas, para quem é o líder do Hamas, é democrático. Mas isso não importa. Né? Isso pouco importa. A democracia não é apenas o pleito. A democracia Exatamente. é você acreditar no direito do divergente... E dá trabalho, né, André? Não é uma exatamente. coisa tão simples assim. Agora, falando em eleição, aproveitando o André Leste aqui, vai ter eleição em Israel, né? Eu queria que você trouxesse um pouco de panorama pra gente aí dessa eleição. O que a gente pode esperar? Porque muda algo no posicionamento de Israel. Israel é muito coeso pra fora, né? Pra fora não tem ainda... em relação a essa questão de segurança... que é a Israel estar presente nessa zona tampão em Gaza até que o Hamas decida ou abandonar as armas ou fazer parte de um conglomerado que aceite a existência de Israel. Não abandonar essa posição no sul do Líbano para proteger o norte de Israel. Inclusive, agora acabei de ler, parece que o Netanyahu conseguiu convencer o Trump de que Israel não vai sair do sul do Líbano. Então, e o Hezbollah, se continuar atacando as forças israelenses no sul do Líbano, Israel vai continuar respondendo. Isso significa que não tem cessar-fogo completo, o que atrapalha o cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos se o Irã continuar insistindo nesse número, né? nesse ponto. As eleições, assim, o Netanyahu está nas pesquisas não seria eleito, de 64 cadeiras, precisa de 61 na coalizão, ele tem 51 cadeiras nas pesquisas atuais.
uma média aí de 50, 51, 52. A oposição não consegue formar governo com mais de 60 porque tem 59, e os outros 10 estão com os árabes. Você teria que pegar um partido árabe para fazer parte da coalizão, que não é muito popular em Israel, principalmente depois do 7 de outubro. Tem um partido árabe, que é um partido islâmico, mais religioso, que não é um partido anti-Israel. Ele já se declarou que é um partido que está em Israel e que quer construir a sociedade israelense e ajudar a população árabe israelense, mas ainda assim é bem visto com muita suspeita, porque no momento que você depende dessas 5 cadeiras desse partido para formar uma coalizão e você precisa fazer uma ação militar, por exemplo, em algum lugar, ele pode derrubar o governo. Então, o que dá para fazer? Dá para ter um governo de minoria com apoio externo. Então, ele apoia a existência do governo, mas ele não toma decisões de segurança. Está muito sensível essa questão em Israel. Não dá para saber o que vai acontecer. 3 meses da eleição é uma eternidade em Israel. O Bennett estava em segundo lugar, o ex-primeiro-ministro, nas pesquisas. Agora passou o Eisenkot, que foi chefe do exército há vários anos. Entrou para o governo, entrou para o partido do Gantz, junto com outras pessoas. E agora está liderando aí em segundo lugar. E ele é o líder atual da oposição que teria mais votos e que tem mais porcentagem para ser primeiro-ministro da oposição. Ou seja, a maior parte das pessoas prefere ele do que o Bennett. Ele foi chefe do exército. Israel já teve alguns ex-generais, chefes do executivo. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo nosso, que você conhece muito bem, o Avi Gelber, e a gente estava batendo um papo sobre essa questão, né, da comunicação de Israel e tudo. E aí eu cheguei para ele e falei assim, Avi, eu acho que às vezes Israel precisa ser mais pop. Quando eu falo essa coisa de Israel ser pop, o Avi até deu risada quando eu falei assim. Eu falei, eu acho que Israel tem que ser mais pop no seguinte sentido. Não tem cabimento se colocar numa mesa de discussão o que Israel faz e o que Hamas faz. Só de você colocar nisso, e como é que o Hamas conseguiu, como é que o terrorismo ele conseguiu? Ele consegue entrando na galera mais jovem e fazendo um discursinho, Regis, um discursinho pop. É aquela coisa do beira lavagem cerebral, né? Que beira lavagem cerebral. Então, eu quero te ouvir sobre isso, assim, porque eu sinto muita carência, assim, de Israel nesse sentido, sabe, André? Mas ao mesmo tempo, Israel é o único país do mundo... Eu entendo, Israel precisaria se preocupar mais com ser mais popular, né? Pop, no que se refere à comunicação mesmo, assim, mas, de massa, sabe? O que significa um país pop, né? Vamos pegar agora 2026. Todo mundo ama o Japão, né? A gente vai, inclusive, jogar contra o Japão agora, na segunda-feira, provavelmente. Talvez, né? O Japão todo... Eu já fui pro Japão. Você já foi pro Japão? Não, nunca fui. Japão Quero ir. É muito legal. Todo mundo vai pro Japão hoje em dia. Virou a Disney dos adultos, com a comida e tal. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, era um país ultra violento, agressivo, genocida, assassino. O que eles fizeram com os chineses no século XIX, o que eles fizeram com... Assim, se deixasse, a Segunda Guerra Mundial ia demorar mais 2, 3 anos para acabar. E hoje em dia ninguém fala mais do Japão com essas características. Israel está num ambiente, está num bairro complicado. Se um dia existir paz na região e não ter mais terrorismo, Israel não vai ser mais lembrado como esse país que esses jovens têm essa imagem. Só que, infelizmente, Israel está num bairro onde você não pode querer ser querido. Você precisa ser temido para existir. Então, aqui na América Latina, onde a gente está... Territorialmente falando, né? Onde a gente está na América Latina, não tem guerra, ninguém se arma... Tô falando dos países, né? Lá é na treta. Não tem aqui nenhuma disputa territorial, não tem ninguém jogando míssil em ninguém. Exato. Tá tudo bem, a gente está isolado na América do Sul, não tem aqui não tem litígio de nenhum país com nenhum país. O que tinha, talvez, entre a Venezuela e o Equador era com aquela história lá das fronteiras, não vai ter mais porque o Maduro já não está mais lá. Então, assim,
Aqui a gente não tem... Então aqui o que a gente se preocupa? Qual a reputação que a gente se preocupa no Brasil? Com a reputação do amor. Você quer melhorar o PIB, melhorar a educação, diminuir a desigualdade, direitos humanos. É outro mundo. Você quer exportar, você quer comprar, você quer melhorar a vida das pessoas e acabou. E você quer jogar na Copa do Mundo. Lá no Oriente Médio... Você quer viver. Existir. Não, a reputação do amor é uma receita para ser atacado. Você precisa, infelizmente, por causa da cultura local específica desses grupos que controlam a população ou regiões, Talibã, Hamas, Hezbollah, Houthis e outros, ISIS, tem mais alguns grupos aí que estão controlando regiões. Se você mostrar que você quer diálogo, eles vão te atacar. Então, assim, entre estar vivo e receber condenações ou tá morto e receber condolências, sim, o primeiro é melhor do que o segundo, porque o segundo você tá morto. Não dá para ser pop na beligerância. Então, né? Mas quando me refiro pop, é no discurso, na comunicação. Não no paz e amor. Não é lá. Não lá o que você tiver que fazer. Então, aí eu concordo com você. Então, depois toda essa teoria que eu acabei de dar, que significa Israel precisa usar a força para poder sobreviver. E agora não estou entrando na questão se é essa força ou é outra força, é mais tanque, é mais aviões. Aí eu não vou entrar na estratégia militar do que foi feito. Mas no fim do dia, Israel precisa se proteger e precisa saber mostrar os dentes. Agora, na comunicação, 100% concordo com você. E a comunidade judaica também acha que a comunicação de Israel deveria ser diferente da que é. Mas, enfim, eles são bons em treinar pilotos e não são tão bons em criar publicitários. Muito bem. Meus queridos, olha, a gente está aqui recebendo o André Leste, tá aí o... Leste, é isso? Leste. Você ainda não está inscrito no nosso canal? Clica aqui, ó, se inscreve, vem com a gente, porque, ó, a gente tem conteúdo todo dia, tem material para você ficar sempre bem informado.